Meus irmãos e irmãs, nós vemos ao lado de Jesus 3 grupos. De um lado tem a multidão que segue Jesus, que procura Jesus para ouvi-lo, para pedir curas, para pedir libertação. De outro lado nós temos discípulos de Jesus, que são muitos. Nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho, que Jesus enviou 72 discípulos, como que numa pré-missão, para preparar o povo, as cidades, os lugares, onde depois Jesus devia ir. Quem já participou de missão, ou se aqui na paróquia certamente já teve missão, nós sabemos que antes vem a pré-missão, né? Todo um trabalho de missionário que visita as casas, que prepara para o período, a semana da missão propriamente dita. E o terceiro grupo é o grupo dos apóstolos, o grupo dos 12. Os apóstolos também são chamados de discípulos, mas eles são discípulos especiais. Os outros discípulos, como esses 72, eles estavam sempre ouvindo Jesus, recebendo os seus ensinamentos, mas eles tinham suas famílias e suas casas. Eles voltavam para suas famílias. Ao passo que os 12 não, abandonaram tudo e viviam unicamente para receber o ensinamento de Jesus, porque era sobre eles que Jesus iria construir a sua igreja. Os apóstolos são, portanto, as colunas da igreja, onde Jesus escolheu como chefe, vamos assim dizer, o primeiro Papa, que foi Pedro. E foi baseado nessa organização, próprio Jesus, que depois a igreja se organizou em torno de um chefe, depois dos discípulos, dos presbíteros, os bispos. Os bispos hoje correspondem aos apóstolos, são sucessores dos apóstolos. E é aí que nós dizemos que nossa igreja é apostólica, né? Em torno do Papa, que é o sucessor de Pedro, que representa exatamente a unidade da igreja. Isso é a maravilha da nossa igreja católica. É que a nossa igreja, né, segue essa estrutura que foi fundada, e querida e estabelecida pelo próprio Cristo. E isso continua, então, até o dia de hoje. E esta unidade da igreja, essa escolha da igreja de padres, de bispos, de missionários, vamos lembrar que é fruto da igreja. É a igreja que nomeia, é a igreja que envia, assim como Jesus enviou os apóstolos. Ninguém pode se fazer catequista, ou se fazer missionário, ou ser um padre por si mesmo. Não teria validade a sua missão. Tudo tem que ser pela igreja. O missionário, por exemplo, quem já participou aqui de missão, sabe que antes das missões tem toda uma preparação e depois tem um dia do envio. Você é enviado. O padre é enviado. O religioso é enviado. O missionário, mesmo leigo, ele é enviado, preparado e enviado pela igreja. Porque nenhum de nós pode usurpar esse direito para si próprio, se não lhe é concedido pela igreja. Isso é o que nós chamamos a vocação. Você sente o chamado, então você se aproxima da igreja e a igreja confirma, ela reconhece que você tem a vocação e aí então ela lhe forma e lhe envia. Assim como Jesus formou os discípulos e os 12 apóstolos. A
A igreja tem um costume, sobretudo no mês de agosto, que é o mês dedicado às vocações, de rezar pelas vocações. Mas em todo o tempo nós devemos rezar. Até nisso, o que acabei de dizer. Jesus diz: pedi ao dono da messe que envie operários. Ou seja, que envie missionários, que envie padres, que envie religiosos, que suscite vocações. Então é fruto também da oração da igreja. E é um dever, então, nosso de rezar sempre pelas vocações, a partir da vivência da minha vocação, porque todos nós somos vocacionados. A vocação para o matrimônio, a própria vocação para a vida cristã, a vida em família. Somos chamados a viver de maneira coerente, de acordo com o Evangelho, né, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pelo batismo que nós formamos essa igreja do Senhor, nós nos tornamos membros desse corpo místico do Cristo. Agora, precisa de vocações específicas para cuidar do povo de Deus. Assim como, por exemplo, o tríplice munus sacerdotal de Cristo, que é atribuído também a todo, por exemplo, o padre, que a missão dele são 3, baseada na missão, ou no munus sacerdotal do próprio Cristo, que é ensinar, abençoar e santificar. Santificar, sobretudo, através dos sacramentos, que é ministrado a quem tem a vocação ou o ministério ordenado. Se um de vocês subir ao altar aqui para consagrar o cálice, vai ficar consagrado? Não vai. Tem que ter sido escolhido e enviado pela igreja, através do dia da ordenação, quando nos é conferido o Espírito Santo de Deus em vista dessa missão. Então é o que São Paulo vai chamar dos carismas, os carismas na igreja. Os carismas são diversos, mas tudo converge para a unidade e a santificação do corpo místico do Cristo, que é a sua igreja. Ele é a cabeça e todos nós somos membros, cada um no seu carisma, na sua função. E todos são importantes, desde o Papa, o Bispo, o Arcebispo, o Padre, o religioso e o leigo batizado. São Paulo descreve isso de uma maneira magistral, comparando a igreja com o corpo. Ele diz que todo membro do corpo é importante. Se você tem uma unha lá no dedo midinho, lá do pé, que está encravada ou que infecciona, você pode dizer: eu não ligo para você, você não tem importância. Não é? Não, é todo o corpo que sofre. E qual é a função dos dedos dos pés que a gente nunca dá importância? Aqueles dedinhos estão lá escondidos dentro do calçado. Lá no meu mosteiro tinha um monge, em Olinda. Ele começou a sofrer de, acho que chama joanete, né? Começa a crescer os ossos dos dedos, tudo. E ele procurou o médico e disse ao médico: olha, vamos resolver isso, o senhor amputa todos os meus dedos. E o médico disse: tudo bem, eu posso amputar, mas o senhor não vai mais nem se sustentar em pé. Porque quem segura a gente em pé é o dedo, são os dedos. Eles servem para o apoio. Né? Então a gente vê, aquele membro que a gente não dá importância é tão importante para manter toda a estrutura do corpo em pé. Então, por isso, que não importa qual seja a sua função ou a sua posição dentro da igreja, basta que você seja um batizado fiel, que viva na graça do batismo, você está ajudando, você é um tijolo, uma pedra de sustentação da igreja de Deus. Então,
todos vocês, todos nós, somos importantes nessa formação do corpo místico de Cristo, vivendo na unidade, na solidariedade, no amor, no perdão mútuo, segundo Jesus Cristo. E é muito interessante que para as vocações específicas, Jesus diz: não levar bolsa, nem sacola, nem sandálias, nem cumprimentar ninguém pelo caminho. Isso aqui não significa que você não vai, o missionário passa e não dá bom dia a ninguém. Não é isso. Jesus ele fala, inclusive, a maneira dos profetas de Israel, e ele está falando, se você tem uma missão, nada pode deter a sua missão. Você não pode se deter, por exemplo, em conversas com as comadres, com os compadres, e deixar de fazer a sua missão. É isso que Jesus quer dizer, que nada tire o foco da missão para a qual você é enviado. Por isso, não deixe que nada atrapalhe você nesse caminho. Agora, tem 2 pontos aqui nesse envio de Jesus que eu acho misterioso e muito interessante. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. E é interessante que no rito de bênção de casa, é a primeira palavra que aquele que vai, né, o presbítero, o padre que vai benzer a casa, tem estas palavras no rito. A paz esteja nesta casa. E muita gente que pede a bênção da casa é exatamente para ter paz, não é? É pela paz na casa, é pela paz na família. Mas Jesus diz uma coisa aqui interessante. Se ali morar amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, a paz volta para você. Olhe o poder da palavra que Jesus diz que nós temos em saudar os outros com a paz de Cristo. Há uma força que aquela paz que você deseja em nome de Cristo vai para a pessoa, a menos que a pessoa não seja uma pessoa de paz. Já me aconteceu, por exemplo, de benzer uma casa onde havia muitas discórdias. Uma pessoa chamou para benzer a casa. Mas a primeira coisa que disse foi, eu vou estar sozinha na casa, porque os outros não querem nem a presença do padre lá. E aí? A bênção vai fazer é mágica, é magia? Não, porque primeiro todos os membros da casa precisavam querer fazer as pazes. Se não vivem em paz e não querem a concórdia nem a paz, então a paz não pode ficar naquela casa. Não tem bispo, nem padre, nem papa, nem Jesus que envia a paz para aquela casa. Porque o primeiro ponto é, se há discórdia, que todas as pessoas estejam dispostas a se perdoarem e a buscar a paz entre si. E aí a paz de Deus vai habitar nessas pessoas. Nós temos entre nós o costume, por exemplo, que está se perdendo bastante. Quando a gente encontra uma pessoa, a gente diz bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não é? Às vezes eu vou caminhar ali pela ermida e eu encontro pessoas que estão caminhando também. E quando eu passo, eu faço bom dia. A pessoa vira a cara. Eu digo, então se não quer um bom dia, vai ter um mau dia. Não é? Então, como pode existir pessoas que recusam um bom dia? Orgulho? O quê? O bom dia nosso, geralmente, verdadeiro, corresponde a isso. A paz, meu irmão. Você tem um bom dia, um dia de paz, de alegria, sem problemas, sem doenças, sem dificuldades. Né? Quando vocês deram um bom dia, pense que esse bom dia significa, eu estou lhe desejando tudo que é de bom. E a primeira coisa de bom numa pessoa é a
paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, cada um de nós deve ser promotor da paz, mas devemos fazer por onde essa paz possa nos atingir. Nós devemos acolher essa paz, procurando também ser promotora de paz para o outro. Então, vejam, né, essa recomendação de